a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, estamos nos preparando agora para celebrarmos um culto ao Senhor nosso Deus, um culto que só a Ele devemos. E quero convidar todos vocês a que se desliguem agora de quaisquer outros interesses e se liguem no interesse salvífico, no interesse de salvação que o Senhor tem para com todos nós. Nós vamos agora orar, nos preparar, pedir a Deus que nos ajude, que receba este culto com alegria, porque com alegria nós estamos celebrando este culto ao nosso Deus. Espero que todos vocês que estão ao alcance dessa live, desse trabalho, sejam alcançados pela misericórdia, pela bondade do nosso Deus. Vamos orar agora, iniciando o nosso culto. Pai querido, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, porque tu és a majestade nas eternas alturas. E tu, Senhor Deus, nos amaste com um amor tão profundo, tão estranho, tão desconhecido, que não é possível ninguém avaliar, não é possível ninguém querer pesquisar e requerir de onde vem um amor tão grande, porque isto é contigo, não temos nada a ver, somos apenas os beneficiários desse amor tão grande do nosso Deus. Por isso, preparemos-nos para celebrarmos esse culto e peçamos ao nosso Deus, por misericórdia, que olhe para nós, que derrame sobre nós a sua graça, que derrame sobre cada necessitado o seu amor, a sua misericórdia, que olhe agora para os enfermos, para os que estão carentes da misericórdia do Senhor e, segundo a sua bondade e suas misericórdias, opere para a saúde e para a saúde espiritual e tanto para a saúde física, biológica, como para a saúde espiritual de cada um. O Senhor nosso Deus, olhe para nós agora, derrame a sua graça e prepara-nos para
cultuar ao Senhor e dar-nos a tua mensagem para que ela alcance pecadores, para que ela alcance necessitados, para que ela veja os nossos familiares, onde quer que estejam, os membros da Igreja do Senhor, onde quer que cada um esteja, seja abençoado agora. Nós pedimos isso ao Senhor, por fé e com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, mais uma noite para cultuarmos o nome do Senhor, bendizermos o Senhor, dizer que Ele é bom, o Evangelho que salva, liberta, transforma o homem, tira da condição de perdido para uma condição de redimido. Nós queremos aqui acusar a presença da irmã Márcia Ferreira, né? Minha esposa está aqui, a irmã Léia Matos, a paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira. Irmã Léia, Deus abençoe a irmã aí, mandamos aqui a paz para a irmã, tá bom? Em Cachoeiro do Itapimirim, para a Josiane, para o Josadac, para a família da irmã e para a igreja num todo. Pastor Sérgio da Conceição, a paz do Senhor Jesus Cristo, Romanos 16:16, né? Igreja em Jardim Sacramento, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pastor Sérgio, receba o nosso abraço, meu irmão. A paz aí para a irmã Maria Carmo, para a família toda do irmão, para a igreja, né? Estamos devendo uma visita, irmão, mas nós não esquecemos não, hein? Tá bom? Nós não esquecemos não. Vamos chegar aí qualquer hora aí para fazer uma visita, irmão aí, tá bom? Irmã Josiane Matos, a paz do Senhor, os pastores e todos os irmãos. Deus abençoe Josiane, aí para o Josadac, para vocês todos aí em Cachoeiro, né? Deus possa estar abençoando. Pastor Paulo Ribeirinho também, que o Senhor possa estar abençoando aí o varão, o trabalho do Senhor. Enfim, que a graça do Senhor seja derramada sobre vocês nesta noite. Né? Aí, receba a saudação, pastor Paulo. Deus abençoe o irmão. Também quero deixar a paz do Senhor para o pastor Gênesis, para o pastor Heron, pastor Ademir Chaves, nosso presidente, né? Deus possa estar abençoando ele, a irmã Eliette, enfim, e os demais pastores, a irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, que sempre entra desde o início, né? Pediu oração muito pelo Miquel, continuamos orando, minha irmã, os irmãos aí de Muqui, irmão Isael, glória a Deus. Aí a congregação de Muqui, né, que é ligada a Cachoeiro do Itapimirim, a irmã Luísa Porte, que também mora em Muqui, a irmã Gessina Grande Vitória, os pastores da Grande Vitória, né, aí o pastor Zé Luiz, pastor Sinésio, enfim, esses pastores bons aí, né, pastor Sebastião, pastor Paulo Ribeirinho. Estamos aqui no estado da Paraíba, cidade de Pombal, sertão paraibano. Deus possa estar te abençoando, pastor Paulo. Então, nós estamos alegres por causa disso. E nós vamos orar também, entregando todos os irmãos nas mãos do Senhor. Os enfermos já foi orado aqui, né? E por aqueles que também hão de ouvir a palavra. Ouvirão hoje, ouvirão amanhã, ouvirão durante a semana, né? Outras pessoas aleluia, posteriormente. Glória a Deus, a maravilhoso. Que transforma o homem, ela não tem prazo de validade. Por quê? Porque ela é uma mensagem eterna. Meu celular está com você? Né? Então nós vamos orar agora. Senhor meu Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todos sempre, exaltado seja o Senhor, que o teu nome seja tudo glorificado, seja exaltado. Ó Senhor, eu quero entregar o enfermo nas tuas mãos, o necessitado, que o Senhor olhe com teu olhar de misericórdia e atente do alto do trono, do assento da tua eterna habitação para este necessitado, tanto em casa quanto no hospital, ó Pai, carente da tua graça, carente da tua ação curadora, carente da tua
do teu cuidado, Tem Senhor. misericórdia, meu Então eu Pai. entrego esses que estão necessitados. Tem Toma meu primo misericórdia, Leandro Senhor. nas tuas mãos, Elisângela, tudo lá em Campinas. E os enfermos aqui no Rio de Janeiro também. Aleluia. Ó Senhor, estenda as tuas mãos de poder e glória Amém. para curar, para acalentar, para tocar na fonte da enfermidade, dissipá-la e trazer a cura de Deus, a saúde plena da tua parte para este corpo debilitado, ó Pai. Ó Senhor, eu te entrego nas tuas mãos os pregadores da tua palavra, os pastores. Aleluia. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor Aleluia. atue e repreenda a ação Aleluia. da desobediência, a ação, ó Pai, do escárnio, a ação da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, Senhor, que seja realmente repreendido pelo teu poder e que a tua palavra que penetra, a tua palavra que, ó Deus, é o evangelho, as boas novas de salvação realmente possa entrar dentro desta vida. E o teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Senhor, esteja trabalhando para que esta vida seja transformada, Aleluia. alcançada e salva. Glória a pelo Deus. poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. O sangue que expia, o sangue que nos lava e nos apresenta ao Pai como puros. Senhor, usa teu servo por misericórdia, que ele fale da tua parte, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Ó Senhor, eu oro por fé, desde já, com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui também a irmã Ruth Silva Cruz, não é isso? A paz do Senhor, irmãos, está dando aqui a paz, que Deus possa te abençoar, irmã Ruth. Glória a Deus. Deus aí te abençoe rica e poderosamente. Amém? Amém. Devolver a palavra para o pastor Ferreira aqui. Nós vamos falar, abramos as nossas Bíblias em João capítulo 5, versículos de 21 a 25. Eu vou pedir ao pastor Rogério para ler João 5, de 21 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amados, eis aí a palavra de Deus aos vossos corações. O Pai deu ao Filho todo o poder. Esse Filho pode ressuscitar os mortos, conforme o Pai ressuscita, e nós vamos ressuscitar com Ele, porque Ele ressuscitou, vencendo a morte justamente, para que nós também pudéssemos ser ressuscitados por Ele, vitorioso sobre a morte. Pois bem, e Ele diz: aquele que crê na minha palavra não entra em condenação, passou da morte para a vida. Notem isto: passou da morte para a vida, então estava morto. Todas aquelas almas remidas que já estão na glória estiveram mortas um dia e passaram da morte para a vida pelo poder maravilhoso, pelo poder eterno, grandioso, inigualável desse Jesus glorioso, maravilhoso e santo que nos foi dado como Salvador. Nós estamos na época de Natal, todo mundo celebrando o Natal. Mas o que é o Natal? Como foi anunciado esse Natal? Foi anunciado que hoje nasceu o Salvador. Pois bem,
Foi o Salvador que nasceu naquele dia e foi anunciado. Esse Salvador que nasceu começou a ser perseguido porque veio nos salvar. Porque veio nos salvar, ele começou a ser perseguido logo no início de sua vida. José teve que fugir com Maria às pressas à noite lá para o Egito para que Herodes não matasse o recém-nascido. Pois bem, aqueles magos que vieram do Oriente e que perguntaram em Jerusalém a respeito do nascimento do rei de Israel, aquelas palavras assombraram a Herodes e toda Jerusalém com ele. E Herodes, o mentiroso e assassino, desgraçado, ele disse o seguinte aos magos: olha, vocês vão e procurem, e depois passem por aqui e me digam que é para eu ir adorá-lo também. Mentira, ele queria matá-lo, mas o Espírito Santo de Deus orientou aqueles magos a fugirem para a sua terra por outro caminho. E o que é que aconteceu quando Herodes soube disso? Mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo, para com isso matar o futuro rei de Israel, o Salvador. Mas não era assim que Deus queria a coisa. O que é que Deus fez? Guardou seu filho de toda maneira. Eu imagino que a sombra da cruz acompanhava o nosso amado Jesus desde que ele desde que ele nasceu. A sombra da cruz já o acompanhava. E ele foi perseguido durante toda a vida. Viveu entre nós 33 anos e durante 3 anos executou o seu ministério e debaixo de perseguição, todo mundo, enquanto a multidão o procurava e o encontrava e se alegrava, os fariseus e os saduceus procuravam matá-lo, destruí-lo, porque estavam sob o poder de Herodes, e Herodes não queria o novo rei Israel. Pois bem, amados, agora o Senhor Jesus está dizendo para nós o seguinte: olha, o que crê na mim, eu vim para salvar. Ele foi anunciado como o Salvador. Eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador. Todos os outros benefícios que ele fez entre nós são detalhes do seu ministério, mas ele veio mesmo, foi salvar. E por que é que hoje as pessoas fogem da salvação dele? Por que é que hoje pregamos esse Salvador glorioso e as pessoas não querem ouvir e se desviam e saem por aí afora? Celebram o Natal, mas não querem saber da cruz. Amados, o Natal de Jesus ele só tem valor por causa do sacrifício da cruz em nosso lugar. Se não fosse o sacrifício da cruz, o Natal não valia nada. Para que teria sido? Quem nasceu foi o Salvador. Pois bem, é a Ele que nós devemos. É a Ele que nós devemos tudo. E agora, a Escritura nos diz que quem ouve a minha voz, fala Jesus, e crê na minha palavra, não entra em condenação. Tem a salvação eterna, tem a vida eterna, não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Então estava morto. Se passou da morte para a vida, estava morto. Agora reparem que maravilha. Passou da morte para a vida. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós encontramos
ali a descrição do verbo que se fez carne, e nos diz ali que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Filho de Deus nasceu de Deus. Eu me lembro quando eu nasci, em 1948, quando o Senhor Jesus me encontrou. Eu era um idólatra imundo, nojento, impuro, imoral e tudo mais, mas ele me lavou com o seu sangue e me apresentou ao Pai, agora como filho de Deus, irmão de Jesus. É interessante notarmos essa mudança tão profunda, tão radical, tão maravilhosa, que só Jesus é capaz de fazer a uma pessoa. Todos estavam mortos no pecado. A Escritura nos fala que Deus procurou um justo, não achou um justo sequer. Então mandou seu Filho, sem pecado, para cuidar desses pecadores, coitados, imundos, nojentos, que estavam todos na porta do inferno, esperando só um escorregão para cair lá. Mas o Senhor Jesus veio e hoje o céu está com milhões de salvos ali que não conheceram Jesus como nós conhecemos. Foram salvos por Jesus sem conhecê-lo. Pela lei, a lei apontava para Jesus, mas quem é que ia entender que a lei apontava para Jesus? Pois bem, então eles foram salvos por Jesus, sem saberem de Jesus, mas Jesus sabia de todos eles, de cada um de nós, desde a fundação do mundo, que o Senhor conhece, desde Adão até o último que nascer, Ele já conhece pela vida, pelos pecados, pelos erros, por todas as transgressões, e veio e deu a sua vida e fez questão de dizer: eu vim para salvar. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante, quer dizer, e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que todos estavam mortos. E ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que aqueles que creem na minha palavra não permaneçam nas trevas, não permaneçam mortos, ressuscitem, vivam para a glória do Senhor. Eu acho interessante, meus amados, é que a Escritura garante que mesmo os santos que ainda estão na terra, eles já estão no céu, ao lado de Jesus. Vejam isto. A igreja, aqueles que realmente são salvos, eles já estão no céu. Embora ainda esteja aqui, mas a morte não tem poder sobre eles, o inferno não tem, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pois bem, a Escritura garante que nós passamos da morte para a vida. Você já pensou na sua situação? Se você é um daqueles que diz: eu faço da minha vida o que eu quiser, apenas prova que você ainda não é um salvo. Se você diz: eu sigo a Cristo se eu quiser, você ainda não é um salvo. Porque o salvo sabe que não tem como se afastar de Cristo. O salvo sabe que não tem como fugir disso. A vida dele está escondida com Cristo em Deus. Quem é que vai tirá-la dali? Ele não é dono de nada. O salvo não é dono de nada. O salvo, ele só é dono das misericórdias que Deus dá a ele.
a graça que Deus dá a ele, o amor que Deus demonstra a ele, a misericórdia que Deus revela a ele. Isso ele tem. Isso é dele. A salvação eterna que Jesus trouxe e lavou os pecados de cada um com o seu sangue, essa salvação o salvo tem. Agora eu gostaria, a palavra de Deus tem lugares onde ela me preocupa, principalmente quando Jesus disse que naquele dia muitos dirão em teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos tantas maravilhas. E Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Amados, é doloroso a gente pensar numa pessoa que está na igreja e não é salvo. Às vezes é um pregador, é um cantor evangélico, quem sabe até um pastor, e não é salvo. E não é salvo. Naquele dia, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Nunca vos conheci. Por quê? Ora, meus irmãos, o mundo tem nos mostrado coisas terríveis. Pregadores que estão pregando contra o pecado, que praticam, e a pecadora que coopera com ele no pecado, está ali detrás da parede. E às vezes está dentro da igreja olhando para ele. Ele está pregando contra o pecado que acabou de praticar ainda agora. E não se arrependeu. E quando sai dali vai praticar de novo. E acha que está fazendo para Deus alguma coisa. Não está fazendo nada. Não existe quase salvo. O quase salvo está totalmente perdido. Aquele que pensa que é salvo, mas continua escondendo seu pecado, guardando seu pecado, pecando e se divertir aí com o mundo, ele não é salvo coisa nenhuma. E vai ser uma tristeza contemplarmos isso no grande dia, vermos pessoas que estavam conosco na igreja serem rejeitados pelo Senhor, porque são perdidos, porque nunca se arrependeram, nunca creram realmente em Jesus. E é aquele que não aceita a palavra de Deus, não adianta. Não adianta apelar para coisa alguma. Só Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Paulo disse que ele é o único intercessor, é o único que é mediador entre Deus e o homem. Pedro disse a mesma coisa. Todos os apóstolos disseram o mesmo. João disse o mesmo. Todos os profetas sabem disso. E a gente fica teimando. E o homem teimoso, que ama o pecado mais do que a Jesus, fica teimando e pecando e achando que Deus é amor, ele não vai ligar para isso. E vai por aí fora. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas ele é santo, santo, santo. Deus é amor, mas o pecado não entra na glória de Deus. O pecado não entra no céu. A estrada larga pode ter pecadores à vontade, mas o caminho que é Jesus, é só Jesus mesmo, e o salvo vai por Jesus e não pode levar nada, no pecado nenhum, nada, nada, só Ele e o seu Salvador. Pois bem, isso é o que a palavra de Deus nos ensina, isso é o que a palavra de Deus nos diz, que esse pessoal que está na glória foi arrancado das garras do pecado, foi arrancado lá do... Quando a Bíblia diz que a pedra que seguia os pessoal no deserto era Cristo, a gente fica pasmado. A pedra era Cristo. Então aquela vara, quando era para produzir água, tocava na pedra,
tocava em Cristo, pedindo água. Tocava em Cristo pedindo água. A pedra era Cristo. E os judeus não sabiam disso não. Mas todos aqueles que eram remidos de Deus e morreram no deserto, estão no céu, salvos por Cristo. E quando eles chegaram lá, eles descobriram que aquela pedra era Cristo, que Cristo atravessou com eles o Mar Vermelho, que Cristo abriu o Mar Vermelho, que Cristo passou com eles para o outro lado, que Cristo andou no deserto os 40 anos com eles e que Cristo entrou na terra prometida com 2 únicos daqueles que saíram do Egito, só 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida porque foram fiéis até o fim. Vejamos que até Moisés não entrou na terra. Deus mostrou a ele toda a terra. E Moisés disse assim: ah, Senhor, deixa-me entrar nessa boa terra. E Deus disse: não falemos mais desse negócio. Sobe ao monte e ali tu morrerás. E só Josué e Caleb entraram na terra. Mas aqueles que morreram no deserto, os salvos, estão no céu e foram salvos por Jesus. Agora eles sabem que foram salvos por Jesus. Mas quando estavam no deserto, não sabiam disso. Eles pensavam no Deus. E a Escritura diz o seguinte: olha, quem honra o pai tem que honrar o filho, porque se não honra o filho, também não honra o pai. Não adianta você dizer: não, mas eu creio em Deus, mas eu falo isso, eu faço para Deus. Não adianta. Se você não aceita Jesus, Deus te rejeita. Se você não aceita Jesus, Deus não te quer para coisa alguma. Ah, mas eu dou o dízimo. O dízimo é para o bem da igreja aqui na terra, mas para a salvação não tem valor nenhum. As ofertas para a salvação não tem valor nenhum. Para a salvação, só Jesus e nada mais. Nenhuma religião, nenhum voto, nenhuma promessa, nenhum sacrifício, nem nada. Não adianta subir escadarias de joelho, nem andar com a cruz nas costas. Não adianta nada disso. Se você não crê em Jesus como seu Salvador, não aceita a palavra de Jesus, você está perdido. Com tudo isso que você está fazendo, você está perdido. Então, a Escritura, o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, que quem crê na palavra que ele fala, passou da morte para a vida. Estava morto e reviveu. Estava morto, mas agora não está. Muita gente pensa que não está morto porque está andando por aí, na vida biológica, andando, cantando, pecando, pintando a malagueta por aí afora, e acha que por isso ele não está morto. Mas espiritualmente, pergunte-se a essa pessoa para que veio ao mundo, o que fazer no mundo e para onde irá quando sair desse mundo. A pessoa não sabe. Se não sabe, é porque não sabe mesmo. Não sabe porque está perdido. Porque todo crente que é realmente salvo, ele sabe que ele é salvo, ele não discute a salvação dele, ele não pede prova da salvação dele, porque ele sabe que ele é salvo. Ele creu na palavra. E o Senhor disse: olha, o que crê na minha palavra tem a vida eterna. Eu dou a vida eterna. O Pai me deu poder para julgar, eu julgo, e eu santifico, e eu abençoo, e eu lavo. E o homem pode ser preto como carvão. Se ele acreditar na minha palavra, eu o lavo com o meu sangue, ele fica branco como a neve. Pois bem, então não adianta discutir.
Se você não sabe para onde vai depois que sair deste mundo, você está perdido. Está perdido. A Escritura nos fala isso. João 3, 17 e 18 nos coloca numa situação terrível. O que crê tem a vida eterna. O que não crê já está condenado. O que crê será salvo. Eu dou a vida eterna. Eu posso dar a vida eterna, diz Jesus. O Pai me deu poder para eu dar a vida eterna. Venci a morte para poder dar a vida eterna. Venci a morte para poder ressuscitar os meus. E quero que onde eu estiver, eles estejam. Pois bem, passou da morte para a vida. Estava morto. Estava morto, mas passou da morte para a vida. É palavra de Deus, não é palavra do pregador, não é palavra do pastor, não. É a palavra do Senhor Jesus. Quem crê naquele que me enviou, quem acredita na minha palavra, passou da morte para a vida. Olhe bem, e a Escritura diz, quem não honra a Jesus, também não honra a Deus. Prestem atenção a isso, por favor. Aquele que não honra a Jesus, também não honra a Deus. Deus não aceita a honra dele. Aquele que não crê em Jesus, também não crê em Deus. Aquele que não aceita Jesus, é rejeitado por Deus também. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Meus amados, nós não temos outra saída. Eu gostaria que você que está me ouvindo, se você ainda não é um salvo, acorde para isso. Desperte para essa realidade. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está perdido. Seja qual for a sua religião, seja qual for a sua crença, sejam quais forem os seus votos, sejam quais forem as suas promessas, sejam quais forem os seus louvores, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, se você não creu na palavra do Senhor Jesus, se você ainda não passou da morte para a vida, você está perdido. Está perdido. A Escritura garante que você está perdido. Aquele que não creu, continua, está condenado. E olhe bem, não é dizer vai ser condenado, não. A Escritura diz, quem não crê nele já está condenado. O que o Senhor Jesus faz é tirar o condenado da condenação, trazer para a bênção. Arrancá-lo do lado onde ele está, trazer para Deus. Arrancá-lo da porta do inferno, colocar na porta do céu. É isso que o Senhor Jesus faz. Já estamos perdidos. As pessoas já estão perdidas. Já estão condenadas. O Senhor Jesus quer arrancar você dessa condenação. Tirar você da morte para a vida. Tirar você da morte para a vida. Olhe bem, a condenação, a morte, é sofrimento eterno. Porque espírito não morre. A morte eterna é sofrimento eterno junto com o diabo e seus anjos. Você gostaria disso? Você suportaria isso? Pense nisso agora. Você que está na igreja mesmo, alguns que estão na igreja, mas não têm certeza da salvação, agarre-se com Cristo agora. Porque essa pode ser sua última noite. Pode ser que amanhã você já esteja lá, do outro lado, já tenha passado. E se você não tiver sido salvo, se você não tiver sido alcançado, se você não tiver passado da morte para a vida, onde você estará amanhã? Pense nisso, pense nisso. Olha, a salvação de Cristo é no átimo de tempo, é no instante. Ele salva você a hora que você
aceitá-lo. A hora que você se arrepender dos seus pecados, abandonar seus pecados e aceitar a Ele como Salvador, aceitar a palavra dele como verdade, crer na palavra dele, você é salvo no instante. É no átimo de tempo. Olha aquele ladrão que estava na cruz ao lado dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, disse o ladrão. Que é que o Senhor Jesus disse? Em verdade eu te digo. Em verdade é um juramento de Deus. É como se dissesse, eu juro. Em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O ladrão disse, quando entrares no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E isso é o que o Senhor Jesus quer dizer com você agora. Ele está vendo seu estado. O Senhor Jesus sabe quem é salvo. Ele tem o nome de todos os salvos no livro da vida. Seu nome está lá. Você já se entregou a Ele? Você já saiu da morte para a vida? Você já sentiu isso? Passou da morte para a vida porque creu na palavra dele? A palavra de Deus, meus amados, é a única verdade absoluta sobre a terra. É nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Nela não há erro. E ela se cumprirá totalmente aqui e na glória. Ela se cumprirá como está escrito. Ela se cumprirá. Então, se você está na igreja, mas ainda continua com o seu pecado, ainda continua sem aceitar a Jesus como Salvador, ainda continua achando que é dono de si mesmo, então você está perdido. Então você está perdido. O único remédio é você deixar tudo isso, agarrar-se com Jesus agora. Agarrar-se com Jesus hoje mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra dele não falha. A palavra de Deus não falha. Ela não se altera. Ela não muda. Ela não muda. Nosso Deus, ele é a perfeição aperfeiçoada. Ele é a perfeição de tudo. Tudo o que o nosso Deus disse, ele vai cumprir, queiram os homens ou não queiram. Creia você ou não creia, ele vai cumprir, porque ele falou. Ele é fiel à sua palavra, e ele já disse, o Senhor Jesus já disse, não cairá um tiro da lei e da palavra de Deus, não cairá um tiro. Toda ela se cumprirá, tintim por tintim, na vida de cada pecador. Na sua vida, na minha vida, na vida de cada um que nasceu nesse mundo, que viveu nesse mundo e que morreu aqui. A palavra de Deus vai se cumprir. Você vai para o inferno, vai porque quer. A palavra de Deus está dizendo, olha, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. E ele já passou da morte para a vida. Não há mais condição de se perder. Agora, mesmo que você quisesse ir para o inferno, o que é impossível, só quer ir para o inferno quem não sabe o que é a salvação. Quem é salvo repudia a ideia da perdição eterna. Pois bem, então, meu amado irmão, meu amado ouvinte, pense nisso agora. Imagine que Deus está olhando para você agora. Imagine que Ele está vendo você agora.
Imagine que ele está dizendo, olha, o tempo está passando. O tempo está passando. Agarre-se com Cristo. Agarre-se com Ele. Porque o tempo está passando e não há condição de arrependimento depois. Não há outra oportunidade. Após a morte do homem, segue-se o juízo. Depois da morte, só tem um juízo. E se você tiver perdido, não há condição de arrependimento. Não adianta chorar, nem gritar, nem nada. Porque Deus fez tudo o que Ele resolveu fazer para lhe salvar. Ele conhece todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os nossos pecados Ele conhece. Mas Ele se ofereceu para perdoar. Se você aceitar Jesus, não há pecado. A Escritura diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E as misericórdias triunfam do juízo. Pode estar tranquilo. As misericórdias triunfam do juízo. Então, se você é um salvo, não há perigo nenhum para você nunca mais. Agora, se você é um perdido, não há mais oportunidade para você nunca mais. É eterno sofrimento, como é eterna a alegria dos santos. É eterno sofrimento, como é eterna a glorificação de nosso Deus, do nosso querido Jesus, que veio, assumiu a nossa humanidade. Ele assumiu, se fez homem, para entender bem o que era o sofrimento do homem e ver que não há pecado no homem que ele não possa perdoar. Não há pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Todo e qualquer. É só você confessar, abandonar e aceitar Jesus como Salvador. Então você será bem-aventurado, então você será salvo, então você passou da morte para a vida. Que maravilha! Que maravilha passar da morte para a vida. Saber que ia para o inferno, saber até ainda agora que ia para o inferno e agora entrar no céu, como aquele ladrão que estava ao lado do Senhor. Saber que ia para o inferno, ter certeza que ia para o inferno, mas abriu o coração para Jesus, Jesus salvou na hora e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha, não confie na sua beleza, não confie no seu dinheiro, não confie na sua posição social, porque tudo isso faz parte do mundo. E o João, quando teve a visão do grande trono branco, ele disse, vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se encontrou mais lugar para eles. Para onde foi a terra? Ninguém sabe para onde foi a terra. Para onde foi o sol, a lua, as estrelas, tudo isso foi para onde? Também ninguém sabe, mas simplesmente aquele que disse apareça, disse desapareça, e desapareceu mesmo, e agora só o grande trono branco e nós, todos nós, desde Adão, em volta do trono, para sermos julgados. Nossas obras más, nossos pecados, abrem-se os livros e nós vemos a nossa vida como foi suja, mas abre-se o livro da vida do Cordeiro e vamos ver se o nome dele está aqui. Ah, está aqui o nome dele. Então, ele fica do lado direito. Então, ele fica do lado direito. Meus amados, é maravilhoso isso. Seria bom que você não amasse tanto o mundo, nem as vaidades do mundo, mas olhasse para o Filho de Deus, que Deus
deu a você como seu Salvador. E esse Filho de Deus, ele diz, olha, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salvo agora é embaixador do céu aqui na terra. O salvo agora, ele é aquele que representa o céu aqui na terra. Ele é aquele que está cuidando das coisas de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Nasceram de Deus, para Deus, e vão estar com Deus eternamente, contemplando a face desse Deus que nem Adão chegou a ver antes de pecar, que ninguém jamais viu a face de Deus. O salvo vai ver e adorar e glorificar e louvar e exaltar. Notem isso. Notem isso. Você pode. Se você ainda não é um salvo, agarre-se com Jesus agora. Creia nele agora. Se você confia na sua beleza, é uma mulher bonita, não confie não. Tem muita mulher bonita no inferno agora. Viu? Se você acha que é feia, não vai para o céu, não, você vai. Tem muita mulher que aqui no mundo era feia, mas agora são almas lindas, porque são salvas, lavadas, remidas pelo sangue do Senhor Jesus. O que é que você acha? Vamos nos entregar a Ele. Vamos crer nele. Vamos aceitá-lo. Eu espero que essa live, que essa mensagem queime o seu coração. Esteja fazendo ele arder. Você vai morrer. Todo mundo que nasceu vai morrer. Não vai ficar para si mesmo. Então, prepare-se para quando morrer estar com Jesus na glória. Estar com Jesus na glória e não no inferno com Satanás. E Deus, que é bom, nos abençoe e aplique esta mensagem na sua vida. Tire você da situação que está. Ensine você a não confiar no que tem confiado até agora. Ensine você a confiar naquele que você tinha desprezado até agora, Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar o pecador da sua desgraça. Faça isso. Aceite agora e vamos para o céu juntos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Vamos orar, irmãos, para terminar. Fátima de Almeida, graça e paz, que Deus te abençoe. Fátima, José Rocha, está aqui, né? Que Deus possa te abençoar, varão. Marcelene Freitas, a paz do Senhor Jesus, ungido de Deus. Que Deus te abençoe, irmã. De Val das Flores, né? Que Deus possa te abençoar. Josiane Matos, já falamos, né? Que Deus te abençoe. Josiane, irmã Leia. Elias Nascimento, boa noite, que maravilha ouvir meu amado pastor Ferreira pregar. Que o Senhor continue renovando suas forças física e mental, varão valoroso. Meu querido amigo Elias Nascimento, meu querido amigo pastor Rogério, continue sendo este instrumento afinado nas mãos do Deus do Eterno. Mas quem graça foi que e disse paz de Cristo Jesus. Quem foi que disse aquilo de mim? Elias Nascimento. Elias. Leia Marcos, amém. Deus abençoe aqui todo mundo. Irmão Amém. Israel entrou. Irmão Elzira Aleluia. Dias. Paz do Senhor Jesus, pastor Rogério, Aleluia. pastor Ferreira, Deus vos abençoe e lhes dê saúde. Né? Para a irmã também, Uzias Rodrigues entrou, Aleluia, né, irmã? meu Deus. E que Deus abençoe Glória a vocês aí Jesus. em São Paulo, em nome de Jesus. Glória a Jesus, Nós maravilhoso. vamos orar para terminar. Teve uma irmã que agora aqui eu perdi. Teve uma irmã que pediu para orar pela saúde dela. Né? Entrou aqui Isabel, entrou Ruth, e Celi Moura também. Eu não sei quem foi que pediu, mas eu vou entregar agora nas mãos do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu Aleluia, nome. glória a Deus. Ó Deus, que a tua palavra ela ecoe nos Aleluia. corações, naquele que ainda não é salvo, Aleluia. naquele que ainda ouvirá, ó Pai.
Aleluia. Tua filha que pediu oração pela saúde dela. Aleluia. O Senhor agora esteja olhando com o teu olhar de misericórdia. Aleluia, meu Deus. Com o teu toque curador. Com a tua mão acalentadora. Aleluia. Senhor, com o teu olhar cuidadoso. Ó Senhor, e nós que cultuamos o teu nome. Glória a Senhor, Deus. aceite o nosso chegar a ti. E nos dê uma semana abençoada, Pai. Aleluia. Coisas para serem resolvidas. Que o teu Santo Espírito vá na nossa frente Aleluia. para resolver. Eu te oro por fé, desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor do nosso Deus, Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do nosso Deus, Jesus, o Filho, e as consolações e alegrias do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Irmãos, até segunda-feira às 19 horas aqui, Amém. em nome do Senhor Jesus. Sim.